Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 e 43. Enquanto os irmãos vão procurando, encontrando, eu quero agradecer primeiramente a Deus, que não só nos salvou, mas também nos chamou para a sua obra. Se você quiser ficar em pé, em reverência à palavra, fique à vontade. Eu confesso aos irmãos que eu nunca imaginei um dia estar pregando. Quando eu me converti com 16 anos de idade em Três Pontas, para mim já era suficiente ser salvo. Eu já estava felicíssimo só com o fato de ter sido salvo, porque Jesus me arrancou de um lamaçal de pecado do fundo do poço. Eu já estava feliz, mas o Senhor me agraciou com um chamado, e eu fico muito honrado porque o Senhor me agraciou com esse chamado. Eu quero agradecer ao pastor presidente, nosso pastor presidente, pastor João Ribeiro Neto, nosso pastor, por mais uma vez estar na nossa liderança, e Deus o levantou para estar à frente desse trabalho. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor João e também da irmã Karen, que nos fez o convite também para estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, irmã Karen, e a toda a liderança dos jovens. Eu gosto muito de pregar para os jovens, apesar que tem bastante gente da igreja também. Eu fico muito feliz de estar com essa oportunidade nessa noite. Vamos ler a Bíblia, para não tomar tempo? Todo mundo achou, amém? Todo mundo achou, irmãos? Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 42 e o versículo 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vou repetir o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pode se assentar nessa noite dando glória a Deus. Amém, irmãos? Quero também cumprimentar você que está na sua casa, assistindo essa live. Eu bem sei que, como o irmão Lucas disse, que a nossa casa é uma extensão da igreja. Eu sei que a mesma presença que nós sentimos aqui hoje, eu sei que você está sentindo aí na sua casa. E que essas palavras te alcancem aí onde você está. Saiba você que a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de perto, mas também Ele é um Deus de longe. Ou seja, se nós que estamos aqui dentro da igreja somos alcançados, você que está na sua casa também vai ser alcançado por essa palavra, porque Deus te alcança nessa noite, em nome de Jesus. E eu estou fazendo questão de dizer, irmãos, todos os cultos que eu prego, que eu tenho uma oportunidade, o seguinte: nós nunca esperávamos passar por um momento como esse que estamos passando. Eu nunca sonhei com isso, nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça passar por este momento. Nunca, nunca, nunca. Eu tenho certeza que você também nunca pensou nisso. Em que nós prestarmos cultos de máscaras, as meninas estão ali toda hora na correria, tendo que higienizar cada microfone. Toda vez que alguém pega o microfone, já tem que entregar para elas, para higienizar com álcool gel. E o culto reduzido. Nós nunca imaginou a igreja passar por esse momento. Só que a mesma coisa que eu tenho dito sempre, eu vou continuar dizendo, que mesmo nós passando por esse processo, que não é só a igreja que está passando, o mundo está passando por esse processo. De uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle da igreja. Deus continua no controle da situação. Eu vou continuar sempre dizendo: Deus está no controle.
Mas Pablo, já fazem tanto tempo que nós estamos com essa pandemia. Mas Deus continua no controle da situação. Nada fugiu do controle das mãos de Deus. Eu vou te provar. Você alimentou hoje, não alimentou? Você se vestiu bem hoje, não se vestiu? A tua família está sendo cuidada, a tua casa continua sendo protegida. E Deus continua cuidando de você. Mas Pablo, o furacão está lá fora. Não tem problema, o Deus da igreja continua cuidando da igreja. Eu confesso que eu tenho uma pequena empresa, tenho só 2 funcionários. E quando começou a pandemia, a preocupação me atingiu. Mas aí a palavra de Deus veio ao meu coração. Fica tranquilo, Pablo, eu continuo no plano, no propósito. Eu continuo tomando conta da minha igreja. E graças a Deus eu não fiquei nem um dia sem trabalhar. Porque Deus continua provendo para a sua igreja, continua provendo para o seu povo. Então fica tranquilo, meu querido, que Deus está no controle da situação. Deus não vai deixar você sozinho. Deus não vai te abandonar. Deus continua cuidando de você. Eu quero trazer uma palavra nessa noite com o seguinte tema: características de uma igreja relevante. As características de uma igreja relevante. Porque a primeira coisa que eu aprendo é que igreja não é essas 4 paredes. Igreja somos eu e você. Outra coisa que eu aprendo é que igreja vem do grego eclésia. E eclésia quer dizer tirados para fora. Ou seja, eu e você não fomos chamados para ser como todo mundo. Não, nós somos chamados para fazer a diferença neste mundo. Nós somos chamados para fora. Nós não somos igreja só aqui dentro de 4 paredes. Não, nós somos igreja no nosso trabalho. Nós somos igreja no dia a dia. Nós somos igreja na nossa escola. Nós somos igreja na faculdade para fazer a diferença. E se você quer ser uma igreja realmente relevante nos dias de crise, se você não se pautar a esses pilares aqui, é um pouco difícil. Primeiro pilar da igreja, eu vou tomar como exemplo a igreja primitiva, que realmente foi uma igreja relevante nos tempos dela. A igreja primitiva já nasceu debaixo de um avivamento. A igreja primitiva nasceu ganhando almas para o reino. A igreja primitiva nasceu movimentando o mundo da época. A igreja primitiva nasceu para marcar a história dela. Tanto que 2000 anos depois, nós continuamos falando da igreja primitiva. Porque foi uma igreja que entendeu o propósito de Deus para a vida dela. E quando a igreja entende o propósito de Deus, ela está apta para impactar a geração que ela vive. Vou repetir. Quando eu e você, como igreja, entendermos o propósito de Deus para nossas vidas, nós estaremos aptos para impactar a nossa geração. Jesus sabia o seu propósito. E o fato de Jesus cumprir o seu propósito é que nós estamos aqui. Quando ele veio aqui na terra, ele sabia para que ele veio. E por mais que Pedro tentou desviar o propósito dele, ele falou assim: não, Pedro, eu vim para morrer. Porque se eu não morrer, vocês estão perdidos. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós impactamos a nossa geração. Jesus entendeu o propósito dele, ele sabia para que ele veio. Então nessa noite, entenda o seu propósito como igreja. Entenda o seu propósito como igreja. Quando você entender o seu propósito, a tua história nunca mais vai ser a mesma. Você vai estar preparado para mudar vidas, para impactar a geração. A primeira coisa, característica que eu vejo dessa igreja, é que ela era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de usos e costumes. Quando eu falo de doutrina, eu estou falando de ensinamento da palavra. A primeira coisa que fez com que a igreja primitiva marcasse a geração dela é que ela era uma igreja que seguia os ensinamentos da palavra,
que era proposto a ela. Ou seja, quando eu ouço o meu líder, quando eu ouço aquilo que está sendo ensinado a mim e obedeço, eu estou realizando o primeiro passo para ser uma igreja relevante. Porque não adianta nada eu vir aqui ouvir a palavra e sair para fora, e essa palavra não entrar dentro do meu coração e não me mudar. Deus nunca se agradou com sacrifícios, mas Deus sempre se agradou com servos obedientes. Ou seja, quando eu ouço a sua palavra e obedeço, eu estou cumprindo um princípio. Primeiro princípio. Não adianta nada eu vir aqui, ouvir a palavra e essa palavra não entra no meu coração. Como Jesus disse, ouvinte de mau grado. Ou seja, quando eu entro aqui, eu tenho que estar apto, com a minha mente aberta, com o meu coração aberto, com os meus ouvidos atentos a tudo aquilo que está sendo ensinado aqui. O primeiro segredo da igreja primitiva, é que ela era uma igreja que seguia os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos da palavra. Esse era o primeiro segredo. O segundo segredo que eu aprendo é que eles perseveravam não só nos ensinamentos, mas também na comunhão. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é com a comunhão. Não adianta eu estar aqui se eu não estiver ligado com o meu irmão. Uma das características da igreja primitiva que fazia ela crescer tanto, que fazia ela romper no meio do mundo da época, é que ela é uma igreja que tinha comunhão. Não adianta nada eu estar aqui, mas se eu não tenho comunhão com quem está do meu lado. Eu sendo igreja, e se eu quiser ser uma igreja relevante, eu preciso ter comunhão com meu irmão. E comunhão vai muito mais além do que da paz do Senhor e abraçar. Comunhão vai muito além disso. Porque esta igreja de Atos dos Apóstolos, por muitas vezes você vai ler alguns versículos dizendo, vou ler apenas um só para você entender. Olha que lindo isso aqui. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. Essa palavra unanimemente me chamou a atenção, cara. E essa palavra unanimemente é falada algumas vezes no livro de Atos. Unanimemente vem do grego homothemadon, que quer dizer uma só mente, um só propósito, um só desejo. Ou seja, os apóstolos diziam, e a igreja unanimemente ia junto com eles, a mente deles era uma só. Ei, igreja, você quer continuar sendo relevante nos dias de crise? Seja unânimes. Homothemadon. Uma só mente, um só propósito, um só desejo. Eu entro aqui, o meu desejo é adorar, o meu desejo é servir, o meu desejo é prestar um culto, porque eu estou aqui unanimemente com todos vocês aqui. Nós temos que ter uma mente só, um só desejo, um só propósito. Quando a igreja atingir isto, ela está caminhando para ser uma igreja relevante nos dias de crise. Ei, mocidade, como que você aceita? Como que você recebe as instruções dos seus líderes? Será que você recebe de forma unânime, com uma só mente? Será que o teu propósito casa com o propósito do seu líder? Porque senão você está no caminho errado. Mas se o teu propósito casa com o propósito do teu líder, essa mocidade vai crescer ainda mais. Quando essa mocidade entender que ela precisa ter só uma mente, um só propósito, um só desejo de fazer algo maior para Deus, essa mocidade está preparada para impactar essa geração. Homothemadon.
Essa palavra aparece 14 vezes em Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que a igreja ia fazer algo, pode perceber que ela vai dizer, e a igreja fazia unânime, um só desejo, um só propósito, um só sentimento, comunhão. Muitas vezes, pouquíssimas coisas nos faz perder a comunhão com o nosso irmão. Pouquíssimas coisas. O fato de ele te olhar de forma diferente já te faz perder a comunhão com ele, irmão. Mas se nós quisermos ser uma igreja relevante, deixa isso de lado, irmão. Nós precisamos estar unânimes aqui. Nós precisamos ter um só propósito. Nós precisamos ter uma só mente, um só desejo. Nós não podemos deixar coisinhas lá de fora entrar no nosso meio e nos dividir, irmão. A primeira estratégia do diabo é dividir o povo, porque ele sabe que um povo dividido é um povo enfraquecido. Mas se um povo se une, mas se um povo tem uma só mente, um só desejo, um só propósito, ela se torna uma igreja forte. Ela se torna uma igreja invencível, imbatível, porque um abraça o outro aqui, o outro junta com o outro aqui. Não, irmão, você não vai cair, porque nós estamos juntos. Ei, abrace. É dias de crise. Ô moço e Madon, unânimes, um só desejo. Ah, mas eu olho o fulaninho aqui que está fraco, o problema é dele, ele que caiu. Não, é um só desejo. Se dentro de você arde uma chama de querer adorar esse Deus, de querer servir a esse Deus, você não pode deixar aquele irmãozinho que está caindo. Não, vem cá, meu amigo, eu vou te ajudar. Vamos junto para o céu. Nós vamos junto porque nós temos que estar unânimes. Mas eu caí, eu falei, não, se Jesus está aqui para te perdoar, Jesus está aqui para te levantar. Não, mas você não vai me apontar. Não, eu não vou te apontar, porque a igreja pensa numa coisa só, e o meu pensamento é te reerguer, o meu pensamento é te levantar. Vamos, levanta, vamos continuar. Ô moço e Madon, comunhão, uma só mente, um só propósito, um só desejo, uma só mente, um só propósito, um só desejo. Eu vou para o culto, mas eu preciso observar se o meu irmão está bem. Eu estou no meu dia a dia, mas se eu não vi meu irmão vir para o culto, alguma coisa de errado tem, eu vou atrás dele, porque eu tenho uma mente com ele. O nosso propósito é um só, uma só mente, um só desejo, um só propósito. Muitas das vezes eu e você estamos deixando os nossos amigos ficarem para trás. Muitas vezes nós estamos deixando os nossos feridos para trás. Mas essa noite, a palavra que Deus tem para você é: ei, não deixe para trás, porque nós temos uma só mente, nós temos um só desejo, nós temos um só propósito. Não deixe ninguém para trás. Terceira coisa, além deles perseverarem nos ensinamentos da palavra, perseverarem na comunhão, unanimidade, uma só mente, um só desejo, um só propósito. Terceira coisa que faz essa igreja ser relevante: eles perseveravam no partir do pão. Eles dividiam o que eles tinham. Essa igreja não conseguia ver o seu irmão passando uma necessidade e ficar parada. A igreja vai realmente ser relevante nos dias de crise quando ela entender esses princípios. Quando ela entender que nós temos que olhar para o lado, que tem alguém que precisa de nós, que por mais que eu e você estejamos passando por momentos de dificuldade, tem alguém que está passando por um momento mais difícil ainda, e nós precisamos estender a mão, nós precisamos dividir o pão.
Deus me faz lembrar de um testemunho aqui agora, quando eu ainda era jovem, solteiro em Três Pontas. Eu morava sozinho. Passava dificuldade, irmãos. Mas crente, servo de Deus, fiel. E todo domingo eu ia atrás de um jovem amigo meu. Porque naquele tempo eu entendi que igreja não pode deixar ninguém para trás. E todo domingo eu ia atrás dele. Esse meu amigo era amigo de infância, que estava viciado no crack, que eu olhava para ele e falava: Deus, eu não posso aceitar ver o Ju nessa situação. Um amigo que era forte, saudável, agora estava com pele e osso. Vendeu tudo o que ele tinha. Tudo, exatamente tudo. O Ju andava sem camisa, descalço, de short só. E eu falava: Deus, eu não posso perder o Ju. Faz um milagre na vida do Ju. E eu me lembro que um domingo eu fui e eu orei e falei: Deus, faz algo sobrenatural na vida do Ju. E naquele dia ele, como sempre, desviou e disse para mim: Pablo, hoje eu não vou na igreja com você, mas domingo que vem eu vou. E eu pensei assim: ele está querendo me enganar. Como nós dizemos lá em Três Pontas, ele está me dando galeinho. E eu forcei a barra, falei assim: olha, vamos hoje, cara. Deus tem uma palavra para você lá, Ju. Eu venho te buscar. Ele: hoje não, mas domingo que vem eu estarei na igreja. E eu fui embora triste, falei: Deus, eu não aguento mais vir atrás do Ju. Não é possível que o Senhor não vai fazer algo. E eu fui embora chateado naquele dia. Era culto de jovens. Eu falei: eu queria trazer o Ju no culto de jovens, para ele ver essa mocidade cantando, sentir o que eu sinto, Deus. Sentir essa alegria, essa paz na alma. E eu fiquei chateado aquele culto. Mas mal sabia eu que eu, como igreja relevante, estava fazendo algo na vida do Ju, espiritual. E o Ju falou para mim esses dias, nós nos encontramos, né, amor? Vocês acham que eu sou gordinho, fortinho? Ele está mais forte que eu agora. Ele me disse: Pablo, aquele dia em que você foi lá atrás de mim, eu disse para você que não iria àquele culto, era porque eu tinha acabado de vender um som meu de R$2.000. A Débora está aqui, ela não me deixa mentir. E eu comprei R$2.000 em pedra. Era o último bem que eu tinha, era aquele som. Eu não tinha mais nada para vender. E o pessoal falou que tinha chegado uma pedra diferente, era uma pedra mais forte. E eu vendi aquele som e peguei R$2.000 em pedra. E eu estava doido para usar aquela pedra. E sinceramente, aquele dia eu estava doido para você ir embora. Porque eu estava querendo usar a pedra. Só que eu continuei orando pelo Ju. Tem coisas que nós vamos vencer na oração. Ei, tem coisas que você só vai vencer na oração. Só que Deus é tão fiel, irmãos. Deus é tão fiel que quando eu virei as costas chateado, achando que nada estava acontecendo, meu Deus já estava movendo o sobrenatural. O Ju disse que naquele dia pegou aquele tanto de pedra com os amigos dele, foi para uma casa abandonada que tinha lá. Quando ele colocou a primeira pedra na boca, Deus já tinha feito algo sobrenatural na vida dele. Ele falou: Pablo, quando eu dei a primeira tragada da pedra, que eu acendi a pedra, fui fumar, o meu estômago embrulhou e eu não consegui fumar a pedra. E um sentimento invadiu o meu coração aquele dia. Eu fiquei com nojo daquilo. E eu saí daquela casa abandonada, deixei R$2.000 de pedra para os meninos terminarem de fumar, porque eu não queria saber mais daquilo. Ei, igreja, você quer ser igreja? Seja tirado, igreja é eclésia, tirado para fora. Nós fomos chamados para fazer a diferença nos dias de crise. E naquele dia ele disse para mim que ficou 24 horas lendo a Bíblia. Ele lia,
Não conseguia deixar de ler. Ele tinha uma bibliazinha em casa. Ele lia e não conseguia deixar de ler. E a palavra foi gerando uma libertação, uma transformação na vida do Ju. Foi transformando ele. E na mente dele ele dizia assim: Pai, se o Senhor é Deus, me livra dessa vida. Só o Senhor que habita no meu coração agora. Foi 24 horas lendo a palavra, uma noite e um dia. E ele falou para mim que o pai dele passava atrás dele, ele lendo a Bíblia e fazia assim, ó. Agora endoidou. A pedra deixou ele louco. Mas dentro dele ele continuava lendo a Bíblia. E o desejo de continuar lendo vinha mais, vinha mais, vinha mais. E na mente dele dizendo: Pai, entra no meu coração. Entra no meu coração e faz morada. Só o Senhor que habita no meu coração agora. E a partir daquele dia em diante, o Ju nunca mais fumou pedra na vida dele. Ei, você serve um Deus do sobrenatural. A medicina fala que não tem cura para o crack, mas eu digo, Jesus é um Deus que age no sobrenatural. Não tem nada que o meu Deus não possa fazer. E agora eu quero entrar no partir do pão. Beleza? O culto da frente. Eu felizinho, fui pro culto. De repente eu olho para a porta do fundo. Quem que entra? O Ju. Naquele dia eu não pude conter as lágrimas. Falei: Deus, muito obrigado, porque o Senhor começou a fazer uma grande obra na vida do Ju. Só que agora entra a parte da igreja. No outro dia, o Ju foi atrás de mim, que falei de Jesus para ele, que falei que Jesus tinha uma história de vida para mudar a vida, melhor, Jesus podia mudar a história de vida dele. Ele vai atrás de mim e fala: Pablo, eu até que quero ir para a igreja, eu quero cultuar, só que a biblinha que eu tenho lá em casa, muito velhinha, muito ruinzinha. Eu quero cultuar, Pablo, só que eu não tenho calça para ir no culto mais, porque as drogas tomou tudo de mim. Pablo, eu quero cultuar, mas não tenho mais uma camisa para ir no culto. Eu não tenho nada. Aí entra a igreja. Eu falei: Ju, eu também não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, metade é teu. Eu vou dividir com você, porque dividir pão não é só comida não, irmãos. Dividir pão é dividir sentimento, é dividir uma palavra, é dividir um abraço, é dividir um conselho, é dividir: aí, senta aqui, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te fortalecer. Dividir pão não é só comida não. Tem momentos que nós temos fome, não é só de comida não. Tem momentos que nós temos fome de uma palavra, de alguém chegar em nós e falar assim: ei, eu estou aqui com você, ei, eu estou aqui com você, e você vai sair dessa peleja, porque nós vamos orar junto e nós vamos vencer junto. Dividir pão não é só da comida não. E eu me lembro que eu sentei, eu não tinha nem cama, eu sentei no meu colchãozinho no chão e falei: Ju, eu tenho 2 calças jeans, uma é tua. Falei: Ju, eu tenho 2 camisas de ir para o culto, uma é tua. Ju, eu tenho 2 sapatos para ir para o culto, um é teu. Ju, eu tenho 2 Bíblias, uma é tua. E Jesus realizou algo sobrenatural na vida do Ju, porque eu entendi que ser igreja não é só ficar aqui dentro. Eu entendi que ser igreja é eclésia, ser tirado para fora, é fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença no meu trabalho, eu posso fazer a diferença na rua, eu posso fazer a diferença aonde eu estiver, porque eu sou igreja, e igreja é eclésia. Eu fui tirado para fora, eu fui tirado para fazer a diferença. E nós fomos lá em Campinas esses dias. Tem uns 6 meses isso? 6, 7 meses. Bem, uns 2 meses antes da pandemia, mais ou menos. Em julho do ano passado. Aí quem que eu encontro lá em Campinas? O Ju, que eu não via há mais de 11 anos. Crente, servindo a Deus. Mas o que mais me comoveu, sabe o que é, irmãos? É que ele me levou na casa dele. Ele está solteiro ainda, está orando para Jesus preparar uma varoa para ele.
Ele falou: Pablo, eu quero te levar na minha casa. Quando eu entrei na casa dele, a primeira coisa que fez questão de me mostrar, a biblinha que eu dei para ele quando a gente era solteiro. E ele falou: Pablo, você lembra dessa Bíblia? Eu falei: Jô, acho que eu não tenho certeza se é a que eu tinha. Ele disse que é essa Bíblia que você me deu. Quando eu mais precisei, você tinha 2 Bíblias. E você deu essa aqui para mim. Eu posso dar qualquer Bíblia que eu tiver, mas essa aqui eu não dou. Eu não abro mão dessa Bíblia, porque aquele gesto teu marcou a minha vida. Ei, igreja, você quer ser uma igreja relevante nos dias de crise? Entenda esses princípios: comunhão, partir do pão, e mais. Oh, como é gostoso estar aqui, irmãos. Eu estou me controlando aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo, eu te adoro, Jesus. Tu és bom, Pai, Tu és bom. Oh, Espírito Santo de Deus, trata conosco, Jesus. Ensina-nos, Espírito Santo. Uma igreja que ora é uma igreja fraca, que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora é uma igreja sem fé. Porque a oração nos molda, a oração nos fortalece a fé, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos dá mais comunhão com Deus, a oração nos faz ter um diálogo com Deus, um relacionamento com Deus. E essa igreja marcou a história dela, porque era uma igreja que tinha todos esses quesitos, mas também tinha um quesito principal, que era oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora é uma igreja que tem medo. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem ousadia. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que tinha ousadia. Essa igreja foi marcada pela intrepidez, pela ousadia, porque eles tinham coragem de chegar aonde quer que fosse e fazer aquilo que Deus mandou eles fazer, porque era uma igreja que orava. Ei, se você não ora, você está fadado ao fracasso. Se você não ora, você vai continuar sendo esse crente medroso, esse crente que tem medo de tudo. Mas se você ora, Deus vai te dar graça para vencer este momento que você está passando. Porque nós vemos vários momentos a igreja de Atos dos Apóstolos orando. Primeira coisa, em Atos 1, capítulo 1, versículo 14, que eles perseveravam nas orações e súplicas. Se nós formos ver na continuação do capítulo 3, no finalzinho, quando Pedro e João pegam o paralítico e cura ele, eles foram questionados pelos principais, lá no finalzinho do capítulo 3. Mas a Bíblia vai dizer que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam. Em algumas tradições vai dizer que o lugar tremeu. Tem noção o que é isso, gente? Tem noção o que é uma igreja orar e o lugar tremer? Tem noção o que é isso? Quando eles vão escolher os diáconos, pediam para escolher homens de oração, e Estevão foi um dos escolhidos. Ele era um homem que, com tanta comunhão com Deus, com tanta oração, que quando ele está sendo apedrejado, antes de sucumbir, ele tem uma visão do céu e ele vê Jesus à destra do Pai. Essa igreja é uma igreja de tanta oração, que quando Paulo e Silas estavam presos numa prisão, presos injustamente, por libertar uma jovem, lá em Filipos, a Bíblia vai dizer que eles estavam perto da meia-noite, encarcerados, foram humilhados, foram açoitados, foram arrastados para o templo, melhor, para dentro do cárcere inferior,
O cárcere inferior não era um cárcere normal, era um cárcere que vivia abaixo do outro cárcere, era um cárcere onde passavam as fezes dos outros presos, onde passava a urina dos outros presos. Esse era o cárcere inferior. Mas Paulo e Silas estavam lá presos, perto da meia-noite, reclamando, resmungando, dizendo: Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra, Senhor, e o Senhor deixa nós ser açoitado, o Senhor deixa nós ser humilhado. Não, Paulo e Silas, eles entenderam que eles eram igreja. A Bíblia vai dizer que eles foram humilhados, açoitados, jogados dentro do cárcere inferior, foram julgados de maneira injusta, tinham tudo para reclamar. Mas a minha Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Tem noção do que é isso, William? Você sofrer desse ponto por amor a Jesus? Mas lá dentro do cárcere, você com os pés presos, as mãos presas, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas entenderam que eles eram a igreja. Eles entenderam que poderia até prender eles. Sim, poderia. Mas a voz deles não poderia se calar. Não, a voz deles não poderia se calar. Paulo e Silas entenderam que o corpo físico deles estava abatido, que o corpo físico deles tinha sofrido tantas coisas, mas o espiritual estava grande, o espiritual estava forte. E a Bíblia diz que eles estavam louvando e orando perto da meia-noite. E a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. E algo sobrenatural acontece. Oh Deus. Que os prisioneiros ouvirão. Vamos. Não. Ei, se você é igreja, você vai entender esse louvor agora. Eu não tenho motivo aparente. Eu fui humilhado, eu fui açoitado, eu fui jogado dentro de um cárcere. Mas Paulo e Silas entenderam que eles eram igreja. Eles entenderam que não há cadeias que prende um adorador. Eles entenderam que não há cadeias que prende uma voz que quer adorar. Ei, tem cadeia que te prende aí, irmão? Tem cadeia que te prende aí, irmão? Não pode calar sua voz. Não pode calar sua voz. Eles podem atingir o seu corpo físico, eles podem até atingir o teu sentimento, mas não poderão calar a voz da igreja. Não poderão calar a voz de uma igreja que adora. Não vai calar. Não vai calar. Uma igreja relevante nos tempos de crise adora no meio da dificuldade. Uma igreja relevante nos tempos de dificuldade é uma igreja que adora mesmo sendo perseguida. Oh, entenda isso. Eu sou igreja. Porque não há cadeias. Não há cadeias que possam impedir a minha adoração. Oh, Espírito Santo. Escuta isso aí, ó. Não há cadeias, porque não há cadeias. Você pode adorar junto comigo aí, irmão? Porque não há cadeias onde essa igreja não vai parar. Essa igreja vai continuar fazendo a diferença nos dias de crise. Oh, essa igreja vai continuar
continuar sendo relevante. Oh, Espírito Santo de Deus. E para encerrar, vou finalizar agora. Vocês estão aí, amém? Vou encerrar agora. A última característica dessa igreja. Olha que lindo isso aqui. A última característica dessa igreja, para finalizar. Uma igreja relevante nos tempos de crise. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 1 de Atos. Para finalizar, irmãos, dando glória a Deus. Perdão, versículo 8. Mas recebereis o que, irmãos? Alguém conseguiu achar aí comigo? Não. Eu vou continuar lendo aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler, para não tomar tempo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha que lindo que Jesus está dizendo, irmãos. Olha que lindo esse versículo. Nós temos que entender isso aqui e pegar para nós, irmãos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e também Samaria, e até aos confins da terra. Quando a igreja entende isso aqui Jesus falando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Fique de pé nessa noite, neste clima de adoração que está tão gostoso aqui, irmãos. Está gostoso demais. Seja qual for o teu problema, só escute rapidamente. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eu vou trazer uma explicação rápida aqui, e a Débora louva. Olha que lindo. Recebereis virtude. Irmãos, quando a igreja entender isso aqui, irmãos, a igreja vai se tornar uma bomba na mão de Deus. Virtude, essa virtude aqui do grego quer dizer dunamis ou dinamis. Alguém aqui sabe o que é um dínamo? Alguém aqui sabe, não? Alguém falou aí, hein? Acertou, nota 10. Quem falou aí? Fala mais alto, por favor. Esse irmão Davi é fera. Ele estava com vergonha de falar, mas ele é fera. É isso mesmo, irmãos. Um dínamo, vou dar uma explicação bem simples. Eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho 33 anos, mas eu peguei essa fase. Irmão de Nael, eu acho que já pedalou uma bicicleta dessa. Já pedalou, irmão de Nael? Antigamente tinha uma bicicleta, irmão. É bem antigamente mesmo, né, irmão de Nael? Brincadeira, irmão de Nael. Tinha uma bicicleta que ela tinha um aparelhinho que era encostado no pneuzinho, no pneu dela, não é, irmão de Nael? E quando você pedalava, o pneu da bicicleta tocava nessa peça que chama dínamo. E ele ia girando e acendia o farol da bicicleta. Você parava de pedalar, o dínamo parava de produzir energia. O dínamo é basicamente isso, ele é um gerador de energia. Irmão, olha que lindo que Jesus está dizendo. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É isso que a igreja de Atos entendeu, irmãos. Ela entendeu que quando o Espírito Santo viesse, ia acontecer um dínamo. O Espírito Santo nada mais é do que uma energia geradora dentro da igreja.
Ou seja, a energia do Espírito Santo vai gerando dentro de nós algo sobrenatural. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, uma energia geradora, vai gerando milagre, vai gerando cura. Ei, você é um gerador de milagre, irmão. Você é um gerador de cura. Você é um gerador de libertação. Você é um gerador de transformação, meu irmão. Porque a energia do Espírito Santo está sobre você, igreja. Quando você entender isto, você vai ser igreja relevante no meio da crise. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, e Ele é uma energia geradora. Ei, você é uma energia geradora. A energia do Espírito Santo está dentro de você. E nessa noite você vai sentir essa energia de Deus, essa presença de Deus, esse poder de Deus gerador. Pode voltar a cantar. Mas isso aqui é para quem crê, irmão. O dinamis, a virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que entra em nós e começa uma força geradora. Essa força não deixa a gente ficar parado, porque a energia do Espírito Santo está dentro de nós, e essa força, essa energia não deixa a gente recuar, essa energia não deixa a gente retroceder, porque a virtude do Espírito Santo de Deus vai nos encher nessa noite. Não perca a sua oportunidade de adorar. Você que está em casa, adore conosco. Ei, receba a virtude do Espírito Santo aí na sua casa. Receba a virtude do Espírito Santo dentro da tua família. Ei, você tem uma energia geradora dentro de você. Você pode fazer a diferença dentro da tua casa. Vamos lá, igreja, só no coral, no seu coral, no seu coral. À meia-noite cantarei. Não importa as dificuldades, à meia-noite eu cantarei uma canção. Eu quero ser igreja relevante nos tempos de crise. Oh Deus, vem em nós, Espírito Santo. Que o teu dunamis venha em nós, Espírito Santo. Que a tua energia geradora possa nos encher nessa noite. Espírito Santo, entra em nós. Espírito Santo, venha nos dominar. Espírito Santo, venha nos encher com a tua glória. Porque não há cadeia. Nós queremos nos encher da tua virtude nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos ter essa energia em nós, para gerar cura, para gerar milagre, para gerar libertação, transformação dentro da tua casa. Oh, Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não saia daqui hoje vazio. Abre o teu coração, abre a tua alma para ser cheio nessa noite. A virtude do Espírito Santo vai te cobrir. A virtude do Espírito Santo vai te encher. A virtude do Espírito Santo vai te dominar para você marcar esta geração. Adore, adore. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. Oh, Deus. Espírito Santo, venha nos encher nessa noite. Venha nos encher nessa noite. Oh Deus, oh Espírito Santo, essa energia geradora possa nos encher, Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Nessa noite, entender os aspectos de uma igreja relevante,
saia daqui hoje alimentado por essa palavra. Eu peço perdão pelo tempo que eu passei, mas é que eu precisava terminar o raciocínio que Deus me deu. E eu sei que Deus vai continuar te enchendo nesta semana. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer a diferença nesta vida aqui. E agora, como igreja, nós vamos orar por um jovem que se chama Herbert, primo do Herbert. Uma das características de uma igreja relevante é que ela é uma igreja de oração. Então nessa noite nós vamos colocar essa característica em prática. Nós vamos orar por este moço que está no hospital, né? Ele está na UTI, se chama Rodrigo. Depois de uma palavra dessa, irmãos, nós precisamos orar crendo que Jesus vai alcançar esse moço. É agora a oportunidade de sermos igreja. Feche seus olhos, irmão, mas você vai fazer uma oração de fogo aí, irmão, crendo, sendo igreja. É aquilo que eu falei, nós vamos orar unânimes, uma só mente agora, um só propósito, um só desejo de que Jesus alcance esse moço agora, em nome de Jesus. Como igreja nós precisamos fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja hoje, unânimes, num só desejo, num só propósito, numa só mente. Te entregamos e te apresentamos esse moço que eu nem conheço, mas eu sou igreja, e eu preciso orar por esse Rodrigo, crendo, Deus, que o Senhor vai alcançar ele agora nesta UTI. A tua palavra diz que tu és um Deus de perto e também um Deus de longe. Então eu creio que nessa noite o Senhor vai alcançar o Rodrigo nesta UTI. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está orando, crendo, unânimes, que o Senhor é um Deus que ainda faz milagre, que o Senhor é um Deus que ainda cumpre a tua palavra nos dias de hoje. E nós cremos que o Senhor vai alcançar o Rodrigo agora, Pai. Alcança ele, cura ele pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, alcança o Rodrigo, Senhor, para a glória do teu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.